Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos somos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns de nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então um dos 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode aplaudir a palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos sentar rezando Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelos nossos impossíveis, Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Eu não sei como foi o seu tríduo pascal, mas aqui na Canção Nova foi uma bênção. Alguém acompanhou pela TV? Alguém acompanhou aqui, presencial? Olha, maravilhoso. Uma das grandes celebrações. Durante o tempo da Quaresma, por muitas vezes aqui, nós partilhávamos isso. Os dois grandes momentos da nossa vida. Claro, toda a liturgia, todo o tempo litúrgico da igreja, os tempos que vivemos são maravilhosos. Mas a Quaresma e o Advento são os dois grandes momentos, porque nos levam para a concretização da promessa. Advento nos leva ao Natal, o Senhor que prometeu que enviaria o seu filho, nascido de uma mulher, a promessa se cumpriu, amém? Advento, nascimento de Jesus. Quaresma, preparação para a Páscoa, a paixão, a morte e a ressurreição. Deus prometeu que enviaria seu filho, nascido de uma mulher, e que esse filho daria vida para nos salvar. Promessa falada, promessa cumprida. Nosso Deus é fiel. Amém? Dois grandes momentos. Esse tempo é um tempo muito fecundo, tempo de graça. E aqui não é empolgação, aqui não é uma alegria estereótica, exterior, não, é uma alegria que vem de dentro. Porque é preciso proclamar para o mundo. Tão lindo quando a gente na adoração cantava, né? Cristo vive em mim. Cristo está em cada um de nós. E esse Cristo vivo, é preciso, se faz necessário que eu, Padre Bruno, e você anuncie. Sim, cada vez mais confiamos no entendimento que a cruz é sinal de vitória. É preciso carregar a cruz de cada dia e com a fé e a esperança, carregando a cruz, entender que ela nos leva para a salvação, a ressurreição. Eu quero fazer um pedido. Nós vamos celebrar este tempo de Páscoa. Estamos celebrando o dia, 8 dias como se fosse um único dia. Próximo domingo, a festa da misericórdia. Entraremos no tempo pascal em preparação para o grande momento Pentecostes, o derramamento do Espírito. Mas eu te convido, meu irmão, minha irmã, em meio a tudo que você está vivendo, não viva este tempo pascal de qualquer jeito. Mergulhe na força do ressuscitado. Todo espírito de morte saia da nossa vida em nome de Jesus. E como Padre Bruno faremos isso? Em cada missa, em cada eucaristia, em cada celebração, temos a grande oportunidade. Eu já celebrei hoje de manhã na nossa casa de formação em Lavrinhas, e eu falava para os pré-discípulos o que eu estou falando para você agora. Jesus se faz presente. Jesus se faz presente concretamente pela palavra, na Sagrada Escritura e na Eucaristia. A Santa Missa, liturgia da palavra, acabamos de proclamar a palavra da salvação, o ambão da palavra, comungamos a palavra que é fonte de cura e que nos exorta, que nos impulsiona a confiar
nós precisamos sermos homens da palavra. A Eucaristia celebrada, a comunhão recebida, alimento, o corpo de Cristo. Quando você ouviu a leitura de hoje, de maneira especial do Evangelho, diz a palavra, né? Naquele mesmo instante, ardeu o nosso coração quando ele falava no caminho e nos explicava as Escrituras. Naquela mesma hora, eles se levantaram, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos e falaram, confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Jesus, palavra, Eucaristia. Neste tempo mergulhemos, meus irmãos, cada vez mais na palavra de Deus, que é fonte de bênção, e confiemos cada vez mais que a sua palavra se cumprirá na nossa vida. Chega de dúvida, chega de questionamentos. Quantas vezes eu e você ficamos, mas será que vai acontecer? Será que vai? Será que pode acontecer? A pior coisa que tem quando nós pedimos algo, mas pedimos sem fé. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de agora e de amanhã. Amém? Aplauda Jesus. Eu faço uma pergunta para você. Você acredita que a palavra do Senhor se cumprirá na sua vida, sim ou não? Você acredita que em cada Eucaristia, comungando Cristo, você se alimenta realmente do pão vivo, descido do céu, sim ou não? E por que tanto medo que bate a nossa porta? Tanto medo. Por que tanta desconfiança? Ou vou até além? Por que tanta descrença? Quanta falta de fé no nosso meio. É verdade ou não é? A gente fala que tem fé, mas na hora que a coisa aperta, a gente olha para trás. Meus irmãos, fé é esperança daquilo que não se vê. Fé é nós colocarmos o pé e ter a certeza que o Senhor coloca o chão, que nada vai nos faltar. Em tempos tão difíceis, numa falta de fé, numa descrença que é a falta de crer, de acreditar, é preciso que neste tempo, que eu e você renovemos a nossa fé, renovemos a nossa esperança. Meus irmãos, Jesus que caminha conosco, Ele opera maravilhas em favor de todos aqueles que o aceitam com fé. Eu sou apaixonado pela palavra proclamada em Atos dos Apóstolos nesse dia de hoje. Pedro e João iam para o templo, aquele homem coxo de nascença, e a palavra fala, coxo de nascença. Trouxeram um coxo de nascença, um homem que costumavam colocar todos os dias na porta do templo. E todos os dias são todos os dias. Aquele homem estava ali, Pedro e João vendo, olharam para ele e foram concretos na palavra. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A palavra diz que aquele homem não apenas levantou e andou, ele saltou, pulou e foi louvar ao Senhor. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, amados. O nosso Senhor é o mesmo de sempre. Neste tempo é preciso proclamarmos em nome de Jesus ressurreição.
O inimigo de Deus tem tentado muitas vezes fazer com que eu e você permaneça no sepulcro. O sepulcro está vazio. A maior prova da nossa fé é saber que o sepulcro está vazio, ele está vivo. O ressuscitado está no meio de nós. E o que nós precisamos é acreditar. Hoje, acordando bem cedinho, rezando, preparando essa missa, eu me lembrei da fé de um pequeno jovem, Samuel. Uma criancinha que Deus me deu a graça nos meus 9 anos de sacerdócio, lá em Cuiabá, conhecer. Samuel tinha um problema de visão, não enxergava direito. Uma das vistas já estava praticamente comprometida. E um dia Samuel acordou e disse: mamãe, Jesus vai me curar hoje. Estou falando de uma criança de 7 anos. Qual a tua idade? Não precisa dizer não. Eu tenho 44, assumo. Estou velho mesmo, estou ficando. Que idade de Samuel tinha? 7 anos. Mamãe, Jesus vai me curar hoje. A mãe, tá bom, meu filho. A mãe não tinha muita fé. Era um dia de segunda-feira, missa votiva São Bento. Celebrava toda segunda, eu e o Padre Bruno. E ali celebrei a missa. Teve um momento de adoração. Momento de adoração, ele olhou para a mãe e disse: mamãe, é agora que Jesus vai me curar. Aí a mãe, meu filho? Eu disse, E saiu correndo. E foi o encontro do Santíssimo. Eu estava expondo o Santíssimo na procissão. E de repente, eu com Jesus nas minhas mãos, eu vejo aquele negócio puxando a minha batina. Quando eu vejo era Samuel, eu disse: meu Deus do céu, o que é que esse menino está fazendo aqui? Mas ele olhava para mim com um olhar de tanta esperança, que o que me veio no coração foi dar uma piscada de olho para ele e falar assim: estou vendo você, vá sentar. Mas deu uma piscadinha de olho para ele. Ele voltou: mamãe, Jesus me curou. Curou, meu filho, curou. O Padre Bruno piscou para mim. Mas meu filho, curou, mamãe? Olha ali, mamãe, ó, lanchonete. Olha a mamãe ali, ó, clube da evangelização. Aí ele começou a ler tudo que estava lá no rincão de Cuiabá. E a mãe falou: não, ele já tem dedução, porque ele está aqui desde pequeno, já sabe que ali é lanchonete, né? Sabe quando criança está estudando, né? Aí eu me lembro que eu estava uma vez estudando, aí tinha um pedaço de madeira, era uma vassoura. E quando falou assim: o que é isso? Eu disse: madeira, era uma vassoura. A gente olha, né? E o menino começou a dizer, e a mãe dizendo: mamãe, eu estou enxergando, Jesus me curou. A mãe ficou inquieta, falta de fé, levou o filho para um médico no outro dia. A família era uma família sem condições, tinham feito campanhas para a cirurgia do Samuel, e foi no médico. E o médico começou a fazer um exercício, começou a falar coisas, mostrar, e Samuel falando, e o médico sem entender, disse: vou fazer um exame. Quando fez o exame, cicatriz de um lado, cicatriz no outro, como se tivesse feito uma cirurgia. O médico olhou para a mãe e falou: mas mãe, eu me comprometi a fazer essa cirurgia, e a senhora levou para outro médico. A mãe começou a chorar e disse: não, doutor, eu não levei. Samuel ontem disse que Jesus ia o curar, e realmente Jesus curou. Jesus curou. Meus irmãos, hoje, quando eu acordei, eu lembrei muito de tantos milagres que nosso Senhor já me concedeu a graça de ver. E a minha pergunta foi: aonde estão os milagres no nosso tempo e no nosso meio? Porque às vezes a gente fica tão assombrado. Um milagre, meus irmãos, milagres acontecem para aqueles que têm fé, para aqueles que esperam, para aqueles que proclamam, porque quem faz é Ele, é o ressuscitado, que vivo está. O mundo precisa, o que é que nós temos para dar neste mundo? É o testemunho que Jesus está vivo. É necessário abrirmos a boca e proclamar: Jesus está vivo, Jesus é o Senhor. Proclamar o ressuscitado. Em meio a tantas situações, que nós temos a coragem de proclamar: Cristo vive em mim, está dentro de mim. Sim, isso não quer dizer que as dificuldades, tribulações, angústias,
a cruz de cada dia. Não vai ter mais? Claro que vai ter. Somos seguidores de Cristo, sim ou não? Quem quer o céu aqui, diga: eu quero o céu. Quem quer chegar no céu, fala: eu quero chegar no céu. Meu irmão, nós queremos. Mas aqui e agora precisamos proclamar com a vida. Proclamar com a vida que Ele está vivo. Proclamar com a vida que em meio aos problemas. Proclamar com a vida e com autoridade, em nome de Jesus. O que eu tenho eu te dou. O que você tem para dar? Não é o ouro, não é a prata, mas é a tua fé, que move montanhas, que faz nova todas as coisas. Uma palavra proclamada, uma palavra ousada, ela renova a vida de tantas pessoas. Quando a gente tem fé, a graça acontece. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher, Ana Teresa, que dizia: padre, o ano passado no acampamento Livrai-nos do Mal, na abertura da Chácara Santa Cruz, com todo o contexto da pandemia, o primeiro acampamento foi o Livrai-nos do Mal. E foi assim na quarta-feira que nós avisamos ao povo de Deus em casa, e graças a Deus o povo veio. Foi o primeiro acampamento da abertura. Eu já estava, depois da pregação, tinha sido celebrada a Santa Missa, estava indo embora. E uma mulher, ela vai, começa a dar a mão para eu falar. Eu estava no carro, estava com pessoas amigas. Ela falou assim: padre, reza para eu ser mãe. Julho de 2021, eu disse: em nome de Jesus, você vai ser mãe. Confia, mulher. O que cabe a você, faça. O difícil Deus ajuda, o impossível Ele vai realizar. Você acredita? Ela disse: eu creio. Eu disse: amém, Deus abençoe, vai com Deus. E ela foi. Mãe, gêmeos, João e Pedro. Olha que graça de Deus. Pode aplaudir. 2 homens, Pedro e João. Quando ela disse: hoje eu fiquei emocionado. Pedro e João iam para o templo e avistaram aquele homem caído. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Meus irmãos, quem faz é o Senhor. E o que eu peço nesta noite, pela força da ressurreição, coragem. Se a terra está seca, se o medo tem batido a tua porta, se a vida está quase morta, ressuscita. O que era velho passou, vida nova, tempo novo. O ressuscitado está no meio de nós. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Muito devagar, tem que ficar em pé em ordem de batalha. Olha o que eu fiz esses dias. Olha, pensa que eu tive depois da Páscoa descanso. Domingo à noite já fui para Lavrinhas. Estou há 3 dias atendendo a casa de missão junto com a minha irmã Priscila. Cheguei agora à tarde, já tive reunião. Estou aqui, mas eu tenho uma certeza. O fogo aqui dentro não é do Padre Bruno, não. É o fogo do Espírito Santo. É o ressuscitado no meio de nós. É Ele que faz. É Ele que age. E Ele quer agir na sua vida, na sua família. Canta, Ana. Deixa que essa terra possa molhar, porque o ressuscitado está vivo no meio de nós. Cantemos juntos. Somente em Ti construirei. Somente em Ti construirei a minha casa. A minha casa. Ergue teus braços, somente em Ti. Somente em Ti. O Senhor da nossa vida. Colocarei minha esperança. Somente em Ti. Somente em Ti construirei a minha casa. A minha casa. Ergue teus braços, canta somente em Ti. Somente em Ti colocarei minha esperança. Só em Ti, Senhor. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti. Só em Ti eu pude respirar. Ergue teus braços e canta só em Ti. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti. Só em Ti que eu pude respirar. Quero ouvir todo o povo de Deus. O meu coração canta ressuscitado. O meu coração
seca. como a terra seca. Anseia pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é que a nossa visão se abra, que o nosso coração possa arder pela força da palavra. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca, anseia pela chuva. vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri pois eu descobri que aqui é meu lugar, que aqui é meu. Pra terminar, canta isso, Ana. O meu coração, braços erguidos, solta a voz. o meu coração deseja te encontrar, Como terra seca, como a terra seca. anseia pela chuva. Anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é. Todos juntos, o meu coração, canta isso, canta a canção nova. O meu coração deseja te encontrar, como terra seca, como a terra seca. anseia pela chuva, vem me saciar, Vem me saciar, pois eu descobri pois eu descobri que aqui é meu lugar. que aqui é meu lugar. Nunca duvide, meu irmão, nunca duvide, minha irmã. No nome de Jesus, todo joelho se dobra, toda língua proclama, toda graça acontece, porque nesse nome há autoridade, há poder, há libertação. Aplauda o Senhor Jesus. Pode aplaudir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.